Olá, hoje o papo é sobre um assunto que, olha, pega todo mundo, procrastinação. Mas a ideia aqui é esquecer um pouco tudo aquilo que a gente acha que sabe? A análise que vamos ver hoje vai fundo no real motivo por trás desse hábito e a resposta com certeza vai surpreender. Vamos lá? E já vamos começar com essa frase que é a ideia central que muda todo o jogo. Se alguém por aí já se sentiu culpado, já se chamou de preguiçoso ou sem disciplina por adiar uma tarefa, atenção, essa culpa toda é baseada numa ideia que não está certa. A verdade mesmo, ela tá bem lá no fundo. Procrastinar não é um defeito de caráter, mas sim um mecanismo super complexo do nosso cérebro. E é justamente entender como isso funciona que é o segredo que a maioria das dicas de produtividade simplesmente ignora. Então, bora desconstruir essa ideia de uma vez por todas. Nessa primeira parte, a gente vai quebrar esse mito de que procrastinar é a mesma coisa que preguiça. E tá aqui a grande virada de chave. Procrastinação não é uma falha moral. É, na verdade, uma resposta biológica, um mecanismo de defesa. O nosso cérebro não foi feito para nos fazer ter sucesso a todo custo. Ele foi programado para nos manter seguros. E o que significa segurança para a parte mais primitiva do nosso cérebro? Bom, significa basicamente economizar energia, fugir de qualquer risco, evitar dor emocional e principalmente manter as coisas como estão. Qualquer tarefa que ameace uma dessas prioridades é vista como um perigo. E o que a gente faz com o perigo? Evita. E isso acaba gerando um conflito interno, né? Uma verdadeira batalha que acontece dentro da nossa mente. É bem aqui que a procrastinação ganha força. Essa batalha interna é algo que todo mundo sente, né? De um lado, tem a nossa parte racional, que planeja o futuro, que quer crescer, aprender, evoluir. Do outro lado, tem a parte emocional, que só vive o agora, que busca conforto e quer fugir de qualquer desconforto imediato. E é exatamente nesse campo de batalha, sabe, nesse choque entre a vontade de mudar e a necessidade de se sentir seguro, que a procrastinação aparece. É quase que uma consequência inevitável. Uma parte de nós quer ir para frente, mas o cérebro puxa o freio de mão com toda a força. Mas medo do que exatamente? Não é só um medinho de falhar, é algo bem mais sutil. É o medo de tentar e acabar descobrindo aquela suspeita terrível de que a gente não é tão bom assim. O medo de que, se a gente mudar, vai perder a identidade que tem hoje. O medo da cobrança que vem com o crescimento. E talvez o mais profundo de todos, o medo de ficar sem a desculpa da procrastinação para se apoiar. Então, o ponto crucial é este. Enquanto se procrastina, a gente mantém viva aquela ilusão confortável de que, eu poderia ser incrível se eu começasse. Adiar a ação acaba protegendo essa versão idealizada que criamos de nós mesmos. E por que será que a gente continua fazendo isso mesmo sabendo que não é bom a longo prazo? É porque a procrastinação funciona quase como um analgésico para a dor emocional. Pode parecer estranho, mas é a pura verdade. Toda vez que adiamos uma tarefa chata e pegamos o celular, ou vemos um vídeo ou comemos alguma coisa, o cérebro ganha uma pequena recompensa, uma dose de dopamina. A ansiedade diminui na hora e vem aquele alívio. O problema é que esse alívio, ele dura pouco. E é assim que a procrastinação vira um hábito, um ciclo vicioso difícil de quebrar. Começa com a empolgação de uma meta nova, mas logo o cérebro já percebe o risco. Aí vem a fuga para uma distração que traz o alívio imediato, mas esse alívio passa, e o que vem depois? A culpa. O ciclo se fecha, reforçando aquela crença limitante. Eu sou assim mesmo um procrastinador. Isso não é preguiça, é condicionamento neural puro. E isso leva a gente para a razão mais profunda de todas. A procrastinação não é sobre a tarefa em si. É sobre a pessoa que seria preciso se tornar para conseguir fazer aquilo. É sobre assumir uma nova responsabilidade, abandonar desculpas, aguentar o desconforto de crescer. E essa transformação, ela pode ser bem assustadora. Ok, o problema tá bem claro, né? Agora, vamos virar a chave e focar na solução. Vamos ver como dá para encarar isso de um jeito totalmente diferente e muito mais eficaz. Olha, quem já tentou lutar contra a procrastinação só na base da força de vontade e falhou, não precisa se culpar. A força de vontade é um recurso que acaba. Tentar ir na marra contra os instintos de proteção do cérebro é uma batalha perdida. É que nem tentar parar um trem em movimento usando só os braços. Não vai dar certo. E aqui está a mudança de mentalidade que é essencial. A vitória não vem da força bruta, mas da estratégia. O segredo não é lutar contra o cérebro, mas sim ser mais inteligente que ele. Então, o ponto principal é parar de tentar se forçar a fazer as coisas. Em vez disso, o objetivo passa a ser outro: tornar a tarefa menos assustadora para o cérebro.
A chave é diminuir a percepção de ameaça. E o que dispara essa sensação de ameaça? Geralmente, são tarefas que parecem gigantescas ou que não estão muito claras, ou tarefas que mexem com a nossa identidade, com a forma como a gente se vê. Se uma tarefa se encaixa em uma dessas categorias, pode ter certeza, o alarme do cérebro vai disparar. Tudo isso nos leva a uma única pergunta. Uma pergunta bem simples, mas que é tão poderosa que pode quebrar o ciclo da procrastinação bem na hora em que ele começa. Na próxima vez que a vontade de adiar algo aparecer, a proposta é parar por um segundo e faz a pergunta: o que eu estou tentando evitar sentir agora? Porque não é preguiça, é um sentimento específico. Pode ser medo, insegurança, tédio, a pressão da expectativa. Só de identificar a emoção por trás da fuga, o feitiço já começa a se quebrar. E quando a gente entende isso de verdade, tudo muda. A procrastinação deixa de ser aquele monstro que precisa ser combatido e se transforma num sinal. Um mensageiro do cérebro que está dizendo: ei, tem algo aqui que precisa de atenção. E essa talvez seja a forma mais inteligente e poderosa de finalmente